Olá! Nós seguimos aqui com a nossa aula de matemática e continuamos com o estudo relacionado à massa. A massa dos animais, e agora nós vamos ver a massa das pessoas. Situações, problemas envolvendo a massa de pessoas. Então acompanhe essa aula lá na página 201 do nosso livro 6. Bom, desde que nós nascemos, os médicos já acompanham a massa do bebê. Na verdade, bem antes, tem um exame que serve, que também, além de avaliar outros desenvolvimentos, como tamanho, algumas medidas, também mede-se ou estima a massa do bebê. Por que isso é importante? A nossa massa corporal está diretamente relacionada com a nossa saúde. Então, por isso, o desenvolvimento do bebê ele tem que ter ganho de massa. Afinal de contas, ele está aumentando também o tamanho, ele está se desenvolvendo. Em alguns casos, bebês podem nascer com menos de 1 quilograma, o que é pouco comum. Geralmente, a massa dele varia entre 3 a 4 quilogramas. Bom, podendo ser também menor ou maior que esse intervalo. Então, quando é fora desse intervalo, muito acima ou muito abaixo, tem que avaliar outras questões para saber o que está comprometendo a massa desse corpinho tão pequeno. No entanto, ao nascermos, cada grama conta e é comum as pessoas indicarem a massa em quilogramas e grama. Por exemplo, o bebê está com 3 quilogramas e 460 gramas, quer dizer, ele tem uma massa corporal acima de 3 quilogramas, mas menor do que 4. Neste caso, podemos dizer também que o bebê tem 3.460 quilogramas. Então, quer dizer, eu transformei os quilos, 3 quilos é igual a 3.000, não é? Então, gramas. Então, 3 quilogramas, 3.460 gramas. Eu transformei essa unidade de quilograma, eu transformei isso para grama. Então, vamos lá. Nesse caso, podemos dizer também que 3.460 gramas, embora seja comum destacar o peso em quilogramas inteiros, 3 quilogramas, ou abreviado, a gente poderia chamar de 3 quilos. E o que passa dessa medida, aí vai em gramas, até o próximo quilograma, que seria 4 quilos. Então, vamos lá. A palavra quilograma geralmente é abreviada para quilo, por isso que a gente fala quilo, porque a gente abrevia a palavra. A palavra inteira, completa, é quilograma. Então, por isso que eu também insisti para vocês falarem quilograma, para vocês fixarem que quilograma é a palavra inteira, mas quilo é uma abreviatura para ficar mais fácil de falar no dia a dia. Então, aqui a gente tem o recém-nascido sendo pesado em uma balança para medir a massa logo após o nascimento dele. E aí, todas as vezes que ele vai ao pediatra, mede-se essa massa para avaliar o desenvolvimento dele. Bom, a massa de 3 kg e 460 gramas é maior do que 3 kg e menor do que 4. Por isso, destacamos apenas em grama à medida que passa de 3 kg. Então, para medir a massa, nós temos a balança digital. Então, vem aqui, olha só. A balança digital esta balança, ela traz a medida em quilograma. Então, esse aqui, ó, não é 4.570, é 4,570 quilogramas, porque toda a medida está em quilograma, por isso que utilizou essa vírgula, não é ponto, tá? Não é 4.000 pontos, é 4 quilogramas e o que está depois da vírgula se refere a grama, 4 quilogramas e 570 gramas. Esse visor está mostrando 4
4,570 quilogramas ou 4 quilos e 570 gramas. Em alguns países, como os Estados Unidos, usa-se ponto no lugar da vírgula, porque aí eles... Mas no Brasil, não, é vírgula. Algumas balanças mostram apenas 1 ou 2 algarismos depois da vírgula. Então, seria aqui, ó, 57. Nem mais. Esse 57 a gente sabe que é por causa do algarismo. 570 ou 0,5. Se for 57, seria 0,5. Basta completar com zeros até ficar 3 algarismos. Por exemplo, 3,5 quilogramas é 3.500 gramas. Então, eu tenho que completar até dar zero. 3 algarismos. Olha só. É importante verificar a nossa massa ao longo da vida, procurando manter uma massa ideal. Para isso, a gente tem que praticar esportes, ter uma alimentação saudável. E aí, para a gente ficar dentro daquela faixa que é considerada ideal, de acordo com a nossa altura. Então, a gente pode ter pessoas com a mesma altura que têm massas diferentes, dependendo do volume do corpo dessa pessoa. Vamos praticar? Que aí as dúvidas vão surgir e vai ficar mais fácil de entender. Irão surgir, né? Um bebê nasceu com massa de 3 quilogramas e 645 gramas. Verifique quantos gramas no total corresponde a essa massa. Complete a lacuna com o número que indica essa medida. Depois escreva por extenso, como se lê essa massa apenas em gramas. Então, vamos lá. 3 kg e 645 gramas. Se eu quero passar isso para grama, então vai ficar 3 kg, não é 3.000? 3.645 gramas. A massa indicada é de... Aí você vai escrever 3.645 gramas. Gente, é muito importante, tem que escrever a unidade. Tem gente que não está escrevendo a unidade. No exercício 1, olha só, você vai reescrever cada item, reescreva cada medida de acordo com esse modelinho. Então, se eu tenho 5.650 gramas, esse 5 equivale a quanto? 5.000? 5 quilogramas e 650 gramas. Você vai fazer isso com os demais. Ó, 6.000. 6.000 se refere a 6 quilos, ou seja, é igual a 6 quilogramas. E 110 gramas. Faça com os demais. No exercício 2, olha só, gente, que a irmã do Pedro fez. Observe essa imagem, se isso está certo. Pedro estava em uma farmácia e subiu em uma balança para verificar a sua massa. Ele não percebeu que a sua irmã, Bruna, também subiu. Ela subiu escondida. Depois, ela desceu e Pedro viu a mudança da massa indicada no visor. Então, vamos lá. Então, Pedro aqui assustou. 51 quilogramas? Como assim? Ele não cresceu, não engordou. Tinha alguma coisa errada. Então, mas por quê? Na verdade, aqui tinha a massa do Pedro e da Bruna juntos. Quando a Bruna desceu, sobrou 32 quilogramas. E agora, tem como eu descobrir a massa da Bruna? Tem, não tem? É só eu pegar esse total aqui e subtrair a massa do Pedro. E aí, o que sobrar vai ser a diferença, vai ser a massa da Bruna. Então, de acordo com a situação apresentada e observando as massas mostradas na balança, qual deve ser a massa da Bruna? Total dos dois, menos a massa de Pedro, é igual à massa da Bruna. Faça a conta. No exercício 3, quando uma pessoa verifica sua massa em uma balança disponível em uma farmácia, a massa indicada corresponde exatamente à massa da pessoa? Olha só, imagine a seguinte situação. Eu estou andando na rua
De repente, passo em frente a uma balança, vou me pesar. Uma farmácia, vou me pesar. Entro na farmácia e subo na balança. A massa indicada lá na balança vai ser exatamente a massa do meu corpo? O que você acha? Converse sobre isso com os colegas e o professor, registrando o que conversa. Gente, somente a massa do corpo, ele não pode estar usando nada, né? Não pode estar usando calçado, não pode estar usando roupa, não pode estar usando nada. Mas essa não é a nossa situação na farmácia, né? Nós vamos chegar lá, nós vamos nos pesar com roupa, calçado e tudo, né? Então, é assim. Então, não pode ser. Eu tenho ali a minha massa, mais a massa do que eu estou usando. Do tênis, da roupa, se o celular estiver no bolso, se a carteira estiver ali do lado comigo. Então, tudo isso conta. Não é exatamente a minha massa. No exercício 4, Francisco descobriu que faltam apenas 100 gramas para ter exatamente 34 quilogramas. Qual é a massa de Francisco? Gente, vamos transformar a massa de Francisco em gramas, porque aqui a unidade está grama. Lembra que eu não posso subtrair grama de quilograma? Tem que transformar tudo para a mesma unidade? Então, vamos lá. A massa do Francisco é igual a 34 quilogramas, que vai ser igual a 34, 1 quilograma é igual a 1000, não é? Então, 34 quilogramas é igual a 34 mil gramas. Ótimo. Se falta apenas 100 gramas para ele ter 34, qual é a massa de Francisco? Então, 34 mil gramas menos 100 gramas. Então, essa vai ser a resposta do exercício. Resolva essa continha. Primeiro, ele transformou o valor que estava em quilograma, ele transformou para grama. E depois, ele subtraiu a 100 gramas para descobrir qual é a massa do Francisco. Vamos lá, na massa de Verônica agora. A massa de Verônica é 41 quilogramas e 600 gramas. Quantos gramas sua massa deve aumentar para que ela fique exatamente com 42 quilogramas? E aí, vamos lá? Vamos passar tudo para gramas? Olha só, a massa de Verônica é 41 quilogramas e 600 gramas. Isso daqui vai ser equivalente a 41 e 600 gramas. Ótimo. Para a massa, quantos gramas a massa dela deve aumentar para que fique exatamente com 42? Olha só, 42 quilogramas vai ser igual a 42 mil gramas. Então, eu quero saber quanto que ela deve aumentar para que ela fique com esse valor. Então, vamos lá. É só subtrair. 42 mil menos 41 e 600. É só fazer essa subtração e você vai descobrir qual deve aumentar. Quanto deve aumentar. Exercício 6. Gabriel tem 9 anos e hoje sua massa é 34 quilogramas e 500 gramas, ou 34.500 gramas. Ele imagina que sua massa vai dobrar quando ficar jovem. Então, que massa ele terá quando ficar jovem? Transforma isso daqui tudo para grama, 34.500, e dobrar. O dobro é você multiplicar por 2. Qual que é o dobro de 2? 2 vezes 2, 4. Então, o dobro de 2 é 4.
Então, o dobro é só multiplicar por 2. Então, transforma tudo para ficar mais fácil. Transforma em quilograma, em grama e multiplica por 2. Ou então, você vai somar separado grama e quilograma, tá? Pode fazer dos dois jeitos, mas você tem que multiplicar por 2. E vamos lá. Você já viu no elevador? Todo elevador, quando a gente entra, tem lá a capacidade máxima. Ou fala quantos quilogramas é a capacidade máxima daquele elevador, não pode ultrapassar. Ou fala assim, permitido 6 pessoas, ou, nesse caso, 480 quilogramas, ou permitido 8 pessoas, depende do tamanho do elevador. Então, cada elevador tem a sua plaquinha. Bom, com base na informação dessa placa, a gente vai responder as questões. Se 6 pessoas tiverem a mesma massa, se 6 pessoas todas forem da mesma massa, quantos quilogramas no máximo deverá ter cada pessoa para que elas possam utilizar o elevador ao mesmo tempo? Bom, a capacidade máxima é 480. Se tiver 6 pessoas, todas com a mesma massa, isso é tudo igual, não é? Então, divisão, 480 dividido por 6. E aí, você vai descobrir o resultado ali, o resultado vai ser a massa de cada pessoa. Vamos lá para o B? Se 6 pessoas utilizarem um elevador ao mesmo tempo, é possível que uma delas tenha 100 kg de massa? Explique. E aí? Lembra que lá na placa tinha escrito o seguinte, 6 pessoas ou 480? Pois é. Se uma pessoa tiver 100 quilos, 480 menos 100 vai dar quanto? 380. Então, se uma pessoa só tem 100 quilos, as outras 5 pessoas, a soma da massa das outras 5 pessoas não poderá ultrapassar 380, porque 100 foi só nenhuma. Então, pode. É possível que uma delas tenha 100 kg de massa? Sim, é possível, desde que a massa das outras 5 pessoas não ultrapasse 380 kg. A capacidade desse elevador é maior ou menor que meia tonelada? Gente, quanto que é uma tonelada? Lembra? Uma tonelada é igual a 1.000 kg. Então, a capacidade do elevador, os 480 kg do elevador, da capacidade do elevador, ela é maior ou menor que meia tonelada? Uma tonelada é 1.000, mas meia tonelada é quanto? Meia é metade, lembra? Pronto. Ficamos por aqui e vamos na próxima aula estudar a massa dos alimentos.